Você foi escolhido para reconhecer o instante em que aquilo que foi armado contra você começou a perder força. E eu vou caminhar com você por essa compreensão sem apressar nada. Há momentos em que o mal parece organizar a cena com precisão, como se tivesse planejado cada detalhe para humilhar, confundir e cansar você. Mas o próprio peso dessa tentativa já carrega a semente da queda. O que se levanta contra a sua vida nem sempre mostra a fraqueza de imediato, porque veste o disfarce da segurança, da lógica e até da demora. Ainda assim, há um campo mais alto observando o que os olhos naturais nem sempre alcançam. E é ali que a reversão começa, não com barulho, mas com verdade. Hoje você precisa ouvir com calma que a armadilha não desapareceu por acaso. Ela começou a virar porque existe um governo acima do que tentaram fazer. A mesa que montaram para você não estava fora do alcance de Deus. A conversa que escondiam, o gesto que planejavam, a porta que fechavam com silêncio, tudo isso entrou no território da resposta antes mesmo de você perceber. E quando a resposta vem desse lugar, ela não pede licença ao medo. Ela apenas se estabelece e reescreve o cenário. Talvez você tenha sentido nas últimas horas um aperto estranho no peito, como se algo estivesse se mexendo sem nome dentro da sua rotina. Talvez tenha notado olhares diferentes, atrasos, ruídos, resistências que não combinavam com o que você vinha construindo. Mas o que parecia desordem pode estar revelando uma exposição. O que parecia atraso pode estar servindo para impedir que a cilada chegue ao seu ponto final. E o que parecia silêncio pode estar sendo, na verdade, o espaço em que a justiça se prepara sem anunciar seus passos. Fique comigo, porque essa leitura não nasce de fantasia, mas da forma como Deus costuma responder quando os planos dos ímpios imaginam ter vantagem. Ele não precisa copiar a pressa deles. Ele sabe virar uma arma sem tocar nela. Há uma sensação particular quando você percebe. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Percebe que algo não encaixa mais do jeito que tentaram impor. O corpo reage antes da mente concluir, como quando a respiração fica mais lenta e o coração entende que a noite não venceu. Você pode estar sentado no mesmo lugar de sempre, olhando a mesma parede, ouvindo o mesmo barulho da rua, e ainda assim sentir que o ambiente interno mudou. Isso acontece porque certas batalhas não se anunciam com trombeta, elas amadurecem em silêncio até o instante em que a verdade já não pode ser empurrada para debaixo do tapete.
E então o que foi tramado começa a perder a firmeza. Você não precisa correr atrás de cada detalhe para provar o que sentiu. Há momentos em que a própria realidade vai mostrando as costuras. A palavra antiga sobre laços preparados para os justos não perdeu força, porque sempre houve alguém tentando armar algo contra quem caminhava em fidelidade. Mas também sempre houve um Deus que sabia atravessar essas tramas com precisão superior. A maldade pode desenhar mapas, mas não consegue governar o destino. Ela calcula, mas não cria a última página. E isso muda tudo quando você está cansado de interpretar atraso como derrota. O seu cansaço não é prova de abandono. É sinal de que você ficou tempo demais carregando pesos que não eram seus. O ombro endurecido, a testa tensionada, a mandíbula fechada. Tudo isso revela o quanto você foi sendo pressionado por forças que queriam te fazer duvidar do caminho. Mas a pressão não é a mesma coisa que sentença. Você ainda está aqui, e isso já contradiz muito do que tentaram decretar. A armadilha que se fechava sobre você agora encontra resistência no lugar onde antes havia apenas medo. E a resistência começa quando sua alma se lembra de que não foi criada para viver refém da intenção de ninguém. Há também uma dimensão doméstica desse confronto, porque a guerra nem sempre acontece em lugares grandiosos. Às vezes, ela entra pela cozinha, pelo corredor, pela mensagem não respondida, pela reunião que parece simples demais para esconder algo, pela conversa em que o tom muda sem motivo. Você se levanta, pega um copo d'água, encosta na pia fria e percebe que algo dentro de você está mais atento do que antes. Esse tipo de atenção é precioso, porque Deus frequentemente usa a sobriedade do cotidiano para te dar discernimento. O que parecia só um desconforto pode ser a consciência avisando que o terreno mudou. O que parecia só uma pessoa difícil pode ser a revelação de uma intenção que não combina com o discurso. Não é paranoia quando a paz começa a se retirar do lugar onde antes havia descanso. Também não é fraqueza notar que certas portas foram mantidas entreabertas apenas para que você tropeçasse no momento exato. Mas o tropeço não define o fim da caminhada. Você ainda pode andar com firmeza, mesmo quando a estrada foi marcada por intenção maligna. O que Deus faz, muitas vezes, é devolver peso ao que foi manipulado e tirar peso do que foi injustamente colocado em você. O ambiente parece o mesmo, mas a atmosfera já não obedece à mesma ordem. O que antes dominava a cena, agora encontra uma fresta pela qual a luz entra. E essa luz não precisa pedir desculpas para revelar. Ela expõe com quietude, como o sol que não discute com a madrugada, apenas a atravessa. Talvez você não consiga explicar tudo, mas você consegue perceber quando a narrativa muda. E quando a narrativa muda, a armadilha já não é dona da história. O que queriam transformar em queda pode começar a se tornar testemunho. O que queriam esconder pode se tornar evidência. E o que queriam usar para te quebrar pode acabar sendo o lugar onde sua firmeza nasce. Você não precisa enxergar o mecanismo inteiro para entender que alguma coisa já começou a se desfazer do lado errado. Há cadeias que se partem sem ruído. E há planos que se desfazem antes de tocar a pele de quem pretendiam ferir. Isso não significa que nada aconteceu, mas significa que o alcance da intenção não é absoluto. Pense em como uma rede lançada com cuidado pode prender apenas até o instante em que o fio principal perde tensão. O pescador acredita que domina a água, mas a água não obedece à arrogância dele. Assim também, aquilo que foi montado contra você não depende apenas da força de quem lançou, depende da permissão final que nunca esteve nas mãos deles. E é por isso que a sensação de sufoco pode começar a dar lugar a um raro alívio, quase como se sua alma dissesse em silêncio que a pressão está mudando de direção. Esse alívio
não é imaginação. É a percepção do mundo interior quando a manipulação perde fôlego. Você talvez tenha vivido dias em que cada passo parecia observado, cada decisão parecia contestada, cada avanço parecia gerar um bloqueio novo. Mas até bloqueios têm limite quando confrontados com a fidelidade de Deus. O que eles chamavam de controle começa a parecer fragilidade. O que chamavam de estratégia revela ansiedade. O que chamavam de vantagem não sobrevive ao toque da verdade. E a verdade não chega como espetáculo, chega como pedra colocada no lugar certo da estrutura. O edifício da mentira pode até parecer alto, porém ele se inclina quando o fundamento é exposto. É assim que a armadilha começa a voltar-se contra quem a construiu. Eles pensaram em te isolar, mas acabaram revelando quem não suporta luz. Pensaram em te calar, mas forçaram sua atenção a amadurecer. Pensaram em te reduzir, mas acabaram mostrando a dimensão do que tentaram conter. E quando isso acontece, você já não é só alguém sobrevivendo à investida. Você começa a se tornar alguém lendo os sinais com mais precisão do que antes. Há uma coragem silenciosa crescendo quando você deixa de perguntar apenas por quê e começa a observar para onde tudo está sendo conduzido. Essa mudança de pergunta é importante, porque o sofrimento tende a nos prender no círculo do motivo, enquanto a fé nos move para a direção. Você pode estar diante de uma porta fechada e, ainda assim, perceber que a recusa daquela entrada foi uma forma de proteção. Pode estar enfrentando um atraso que feriu seu orgulho, mas depois notar que o atraso impediu você de entrar exatamente na armadilha que prepararam. Essa leitura não apaga a dor, apenas a reposiciona. A dor continua real, porém, ela já não interpreta sozinha o acontecimento. Havia algo tentando sequestrar sua confiança, e agora essa tentativa está sendo vista com mais clareza. É como se o céu estivesse recolocando a lente no lugar certo. Você começa a distinguir o que é oposição comum do que é intenção maliciosa. E essa distinção evita que você culpe a si mesmo por tudo. Nem toda resistência é sinal de erro seu. Nem todo fechamento é castigo. Nem toda demora é abandono. Há horas em que a fidelidade precisa atravessar corredores estreitos antes de alcançar espaço aberto. E nesses corredores, o coração aprende a respirar de outro modo. O que antes parecia apenas tristeza, agora revela um treinamento. O que parecia abandono revela um ambiente sendo limpado de alianças falsas. O que parecia invisibilidade pode ser um esconderijo temporário para preservar o que ainda não estava pronto para a exposição. Quando a armadilha volta contra o montador, a própria realidade começa a separar a mentira da intenção. E você, mesmo sem aplaudir a dor, pode começar a agradecer pela clareza que nasce dela. Porque clareza é uma forma de misericórdia. Ela impede que você entregue sua alma ao teatro de quem queria te enganar. Em algum ponto, você percebe que não está mais reagindo como reagia antes. O peito ainda sente, mas a mente já não entrega tudo com a mesma facilidade. A mão continua lembrando o peso das mensagens, das reuniões, dos olhares, mas agora existe uma espécie de freio santo impedindo que você confunda impressão com sentença. Isso é maturidade espiritual nascendo em terreno cansado. Há um lugar dentro de você que foi sendo formado exatamente no meio da pressão. E esse lugar está aprendendo a reconhecer quando a manobra não vem de verdade, mas de intenção. É como andar por um cômodo mal iluminado e de repente perceber onde estão os móveis. Não porque alguém acendeu todas as luzes, mas porque seus olhos já se ajustaram. Você não precisa mais bater no mesmo canto escuro com a mesma força. Isso é novo. E o novo às vezes vem com estranheza, porque não combina com a versão de você que só sabia se defender. Agora, existe discernimento além da defesa. Existe sobriedade além da emoção.
Existe paz suficiente para não correr atrás de toda a provocação. Ainda assim, o conflito tenta manter seus dentes expostos por um tempo, como um animal ferido que não sabe perceber que já perdeu autoridade. Mas perda de autoridade é exatamente o que acontece quando a trama não alcança o efeito pretendido. A porta que eles queriam fechar para sempre começa a abrir uma fresta por onde entra ar novo. O nome que queriam manchar começa a receber defesa em lugares improváveis. A vergonha que queriam colar em você começa a se voltar contra a credibilidade deles. Essa reversão não é apenas moral, ela é espiritual. O céu sabe inverter o vetor da violência, e quando essa inversão chega, a narrativa muda sem precisar de grandes discursos. O que era armadilha se torna espelho. E o espelho mostra, sem enfeite, quem realmente estava sustentando a mentira. Você ainda pode sentir o eco da tentativa, mas já não está debaixo dela do mesmo jeito. Há uma separação acontecendo e você está sendo mantido do lado da verdade. Há um valor profundo em permanecer inteiro quando outros esperavam que você se fragmentasse. Talvez você tenha tido dias em que mal queria responder mensagens, porque até uma palavra simples exigia energia demais. Talvez tenha olhado para o próprio quarto e sentido que precisava reorganizar uma pequena parte da casa para não afundar junto com a confusão. Essas pequenas ações não são pequenas no céu. Pegar um pano e limpar a mesa, abrir a janela, deixar o ar entrar, lavar o rosto com água fria, tudo isso pode ser um gesto de resistência contra o peso invisível que quer grudar na alma. A vida espiritual não é só sobre grandes explosões de fé. Muitas vezes ela se revela no cuidado discreto de não deixar a escuridão ocupar o lugar da rotina. Quando você continua, mesmo sem aplausos, algo dentro da armadilha perde sustento. Porque o que alimentava a estratégia era a expectativa de que você desistisse de si, e você ainda não desistiu. Você pode estar cansado, mas não anulado. Pode estar ferido, mas não vazio. Pode estar confuso, mas não entregue. Há uma diferença entre ser atingido e ser vencido. E essa diferença é exatamente onde a reversão ganha espaço. O que foi armado para produzir constrangimento começa a produzir revelação. O que foi armado para causar retração começa a revelar quem avançou por interesse. O que foi armado para te fazer baixar a cabeça, agora começa a expor quem não sabe sustentar a própria máscara. Deus trabalha com esse tipo de inversão porque Ele conhece as engrenagens do engano melhor do que qualquer engano conhece a si mesmo. E quando Ele entra na cena, o que antes parecia blindado fica vulnerável. Você não precisa forçar a porta com as mãos da ansiedade. Apenas permaneça no lugar onde a verdade continua viva. O resto vai se deslocar no tempo certo. Se alguma dessas palavras encontrou você no meio da sua respiração, eu quero que você pare por um instante e sinta que não está lendo por acaso. Há reconhecimentos que precisam de um sinal pequeno para selar o que já tocou fundo. Então, se uma dessas marcas acendeu algo dentro de você, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse gesto simples não é sobre magia. É sobre concordância com aquilo que a sua alma já percebeu em silêncio. 888 é apenas um modo de dizer que você entendeu a passagem da pressão para a reversão. Quando suas mãos escrevem isso, elas acompanham o que já começou a acontecer por dentro. E eu quero que você volte para mim depois disso, porque ainda há mais a ser visto nessa troca de direção. A armadilha não apenas falhou, ela passou a refletir a própria intenção de quem a montou. E isso muda a leitura de tudo o que veio antes. O que parecia um conjunto de perdas pode revelar uma economia divina de proteção. O que parecia restrição pode se mostrar como desvio de caminho. O que parecia uma derrota silenciosa
pode ser a forma pela qual Deus poupou você de algo pior. Continue comigo, porque a virada não está apenas no acontecimento externo. Ela também está na forma como você está aprendendo a sustentar a verdade sem precisar gritar por ela. O seu espírito sabe quando uma confirmação é necessária, e às vezes ela vem em um detalhe tão pequeno que só a humildade consegue reconhecê-la. 888. Então volte para mim, e vamos seguir olhando para aquilo que já não está fechado do mesmo jeito. Há uma espécie de inteligência no céu que não se impressiona com a coreografia do medo. Enquanto os homens organizam pressões, Deus organiza respostas que desmontam a geometria da mentira por dentro. Você talvez tenha pensado que o estrago seria definitivo, mas a definição do estrago nunca esteve nas mãos de quem lançou a seta. Existe uma linha tênue entre intenção e efeito, e é exatamente nessa linha que a maldade começa a falhar quando encontra um propósito maior sustentando sua vida. O que queriam usar para te calar pode agora estar produzindo testemunho. O que queriam usar para te confundir pode estar refinando seu discernimento. O que queriam usar para te afastar pode estar revelando quem nunca deveria permanecer tão perto. E isso não precisa vir com fogos, vem com sobriedade. O coração vai ficando menos impressionado com as aparências e mais sensível ao que é verdadeiro. Há pessoas que tentaram manipular o seu ritmo, mas não conseguem mais controlar a sua leitura. Há ambientes que tentaram te encolher, mas não conseguem mais definir o tamanho da sua consciência. Isso é uma forma de libertação que muitas vezes passa despercebida pelos outros, porque não faz espetáculo. Ainda assim, ela é real. A armadilha se volta contra o construtor quando o alvo deixa de servir ao medo. Você não está entregue à narrativa deles. Você está sendo reposicionado para enxergar com clareza o que antes parecia confuso. E clareza, neste caso, não é frieza, é misericórdia para com a sua própria história. É Deus devolvendo ao seu olhar a capacidade de separar ruído de direção. Fique atento ao que começa a ficar evidente sem esforço. O que é verdadeiro não precisa se esconder quando a luz chega. O que é falso, sim, e é por isso que a mentira não aguenta muito tempo quando o céu decide iluminar o cenário. Talvez o mais cansativo dessa fase tenha sido a tentativa de fazer você duvidar do que já sabia no íntimo. Não há desgaste maior do que ouvir por dentro uma verdade e, por fora, ver tudo tentando negá-la. Você caminha para o trabalho, entra no ônibus, atravessa a rua, responde o que precisa responder, mas existe um fio interno dizendo que nem tudo é como parece. Esse fio não é um defeito seu. Ele pode ser o próprio discernimento insistindo para que você não entregue a interpretação da sua vida a pessoas comprometidas com a própria versão dos fatos. O mal adora narrativa, porque narrativa confusa adia a responsabilização. Mas quando a armadilha falha, a narrativa começa a rachar. E nessas rachaduras entram pequenas evidências que você antes não podia reunir. Um detalhe dito sem pensar, um comportamento repetido, um timing estranho, uma mudança de tom, um esquecimento que parece planejado. Tudo isso vai desenhando o contorno do que estavam escondendo. Você não precisa se tornar obcecado por cada peça. Basta reconhecer o padrão. E reconhecer o padrão já é suficiente para impedir que você continue investindo energia onde só havia drenagem. Essa é uma libertação prática, porque também protege seu corpo. Menos tensão no ombro, menos aperto no estômago. Menos noites em que a mente fica reencenando conversas. O corpo aprende quando a alma começa a discernir. E aos poucos, o corpo também entende que não precisa mais viver em estado de invasão. A armadilha que queriam manter sobre você perde eficácia quando você para de negociar com a mentira.
Aí, o construtor percebe que seu mecanismo não funciona como imaginava. E o que era para te deixar preso começa a revelar a própria falência. Há dias em que uma pessoa simples, passando quase despercebida, se torna para você um lembrete de que Deus ainda trabalha em segredo. Você vê alguém no portão, alguém na fila, alguém no supermercado, alguém esperando resposta em silêncio e percebe que a vida espiritual continua pulsando debaixo da rotina mais comum. Esse tipo de visão te ensina a não desprezar os bastidores da providência. É ali, nos bastidores, que muita coisa se move antes de qualquer confirmação visível. Talvez você esteja esperando um sinal grande, mas a reversão frequentemente começa em sinais pequenos. Uma conversa que não acontece, um plano que é adiado, uma porta que não se fecha com violência, apenas com firmeza. A armadilha não precisa explodir para fracassar. Basta deixar de funcionar. E há uma beleza quase austera nisso. Você continua com sua agenda, suas contas, seu banho, seu pão, suas tarefas, mas existe uma camada invisível de proteção atravessando tudo. O que te feriu não define mais o contorno do seu dia inteiro. O que te incomodou já não governa a sua leitura da manhã. Isso é importante porque muitos ataques querem tomar a totalidade da atenção. Mas quando você recupera a atenção, você recupera também a liberdade de interpretar com verdade. Há uma paz séria nas pessoas que pararam de alimentar a própria ansiedade com conjecturas sem fim. Você pode continuar vigilante sem continuar vulnerável. Isso é maturidade. E nessa maturidade, você aprende que nem toda batalha precisa ser travada no campo emocional, onde o inimigo queria te prender. Algumas respostas vêm quando você simplesmente se recusa a cooperar com a desordem que tentaram plantar. O que era armadilha começa a virar contra eles porque já não encontra no seu interior o mesmo terreno de antes. E quando o terreno muda, a estrutura toda perde sustentação. Se você chegou até aqui sentindo que algo em você está ficando mais claro, então há uma frase curta que precisa ser escrita como reconhecimento dessa clareza. Em meio a tudo o que se abriu, eu quero que você escreva: estou desperto nos comentários e volte para mim. Não é uma frase bonita apenas, é uma declaração de presença diante do que antes te confundia. Quando você escreve isso, você afirma que a fumaça não venceu a sua atenção. E eu preciso que você volte para mim depois de escrever, porque o que vem a seguir ainda aprofunda essa leitura da reversão. O cenário não está apenas mudando fora de você, ele está sendo reordenado dentro de você. Isso é o que permite que você não reaja mais como reagia antes. A alma desperta percebe quando a armadilha já não encontra o mesmo acesso. A alma desperta vê o rosto do engano sem se ajoelhar diante dele. A alma desperta também aprende a descansar sem abandonar o discernimento. E esse descanso vigilante é um presente raro. Escreva: estou desperto, então volte para mim. Não como um gesto mecânico, mas como quem marca no próprio caminho o instante em que a noite deixou de ser soberana. A partir daqui, o entendimento vai ficando ainda mais nítido. Você não está apenas sobrevivendo à intenção deles, você está sendo instruído a ver além dela. Há um tipo de força que nasce quando você para de correr atrás da explicação mais dramática e começa a observar a fidelidade constante de Deus nos detalhes menores. Você respira, você anda, você espera, você responde ao que precisa ser respondido. E enquanto isso, algo invisível vai reorganizando o sentido daquilo que parecia apenas pressão. O inimigo gosta de produzir aceleração, porque a aceleração cansa a percepção. Mas quando você se recusa a acelerar sua alma, a manipulação perde vantagem. Essa recusa pode parecer pequena para quem olha de fora, mas ela é enorme no mundo interior.
É como fechar a porta do quarto e perceber que o barulho continua do lado de fora, já não dentro da sua cabeça. A partir desse ponto, a armadilha começa a se tornar pesada demais para quem a montou, porque o peso da própria intenção maligna volta sobre o construtor quando o alvo deixa de ser predizível. Eles contavam com sua dispersão, mas você começa a ficar mais atento. Contavam com sua culpa, mas você começa a perceber a origem externa de muita pressão. Contavam com sua passividade, mas você começa a escolher com mais consciência o que merece sua energia. Essa mudança não é apenas psicológica, ela pode ser espiritual e profundamente prática. Você dorme um pouco melhor, você pensa antes de responder. Você não entrega tanto da sua paz para o impulso do momento, e isso já representa uma vitória. A armadilha perdeu parte da alimentação que recebia da sua reação. Agora, ela encontra um terreno menos fértil. Isso não significa que tudo acabou, mas significa que a direção mudou. E quando a direção muda, a caminhada já não obedece ao mesmo mapa. Há uma resposta crescendo no silêncio, e ela não precisa da aprovação de quem tentou te limitar. Ela só precisa da sua permanência. Há ocasiões em que a reversão se torna visível, justamente porque a mesma mão que tentou te ferir começa a tremer com o próprio excesso. O que era calculado perde elegância. O que era sofisticado fica tosco. O que parecia impecável começa a mostrar pressa. Você talvez tenha percebido isso em olhares apressados, justificativas demais, explicações que não fecham, ou uma insistência estranha em te manter ocupado com banalidades. Isso acontece porque o engano, quando começa a ser exposto, entra em modo de sobrevivência. E sobrevivência é muito diferente de domínio. A armadilha que tinha a aparência de estabilidade agora revela rachaduras. O cenário muda, e você sente isso na pele como quem percebe a mudança de clima antes da chuva chegar. Um tipo de pressão que antes era constante começa a perder consistência. Você já não se sente tão capturado pela mesma urgência fabricada. Isso é precioso, porque muitas formas de opressão dependem da falsa impressão de urgência. Quando a urgência cai, a estratégia perde força. Você volta a respirar por si mesmo, volta a pensar com mais nitidez, volta a escolher sem tanto medo de errar a cada passo. E nesse retorno, Deus não está apenas te protegendo do golpe, Ele está te ensinando a viver fora do alcance da manipulação. O construtor da armadilha esperava uma reação previsível, mas encontra uma consciência que amadureceu. E consciência madura não se apressa a responder à provocação. Ela observa, discerne e permanece. Isso por si só já desmonta muita coisa. O que eles queriam usar para te destabilizar encontra agora uma superfície mais firme. O que era plano de queda começa a esbarrar na sua estabilidade recém-recuperada. E estabilidade, quando vem de Deus, não é rigidez. É uma paz que não desmorona ao primeiro vento. Tem coisas que só se percebe quando a casa fica silenciosa e a mente já não está ocupada o suficiente para ignorar o interior. Talvez você tenha se levantado cedo, antes do ruído do dia, e sentido que havia um tipo de entendimento esperando justamente naquela hora simples. O café na mesa, a luz entrando pela janela, a roupa separada para o trabalho. Tudo isso parece comum demais para carregar revelação, mas é exatamente aí que muitas vezes ela se encaixa. O divino não precisa de palco. E talvez essa seja a grande surpresa desta fase. O que armavam contra você perde força no lugar onde você se torna mais consciente do ordinário. Porque a fé amadurecida não vive só de grandes momentos. Ela aprende a ler o cotidiano como cenário de governo invisível. Você vai percebendo que certas perdas foram contenções, certas saídas foram livramentos. Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.